natureza Deus assim criou. Olá, minhas queridas, boa tarde, boa noite, bom dia aí para algumas de vocês. Para nós é uma alegria poder estar finalizando esse mês, depois aí já de 30 dias falando sobre o livro de Provérbios. E para quem não assistiu, entra no canal que está lá a nossa meditação, nosso devocional, com aqueles conselhos que fazem tão parte da nossa vida e que nos enriquecem tanto, né? A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia e tem sido assim na nossa vida, no nosso dia a dia. Temos buscado nos encher dessa palavra, porque é ela quem nos transforma. E hoje, muito especial, depois desse mês aí que nós comemoramos o mês da mulher, né? Está aí no calendário internacional e a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto. E hoje, Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? Que tipo de mulher é essa? Parece que está tão distante de alcançar aí esse nível. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos conversar, daí com uma conversa tranquila. Mas antes eu queria te convidar aí, ó, na tua casa, a deixar aí o like no nosso programa, a compartilhar com as suas amigas e se inscreva no canal, faça parte e não se esqueça de dizer: ele me amou primeiro, esse amor tem transformado a minha vida, esse amor tem me mostrado quem eu sou. Porque eu sou mulher e eu não sou a mulher que a sociedade diz que eu sou. Eu não sou a mulher que os livros dizem que eu sou a mulher que Deus diz que eu sou. Aquela que foi criada para auxiliar aquela mulher que busca um caminho para ser chamada de mulher virtuosa. E quando a gente fala do livro de Provérbios, a gente vê tanta sabedoria escrita, uma linguagem diferenciada, muitas vezes ali uma linguagem poética. E no capítulo 31, tem um tipo de linguagem que muitas pessoas não conhecem, que a gente chama de linguagem quiástica no hebraico. O que seria isso? É uma estrutura onde o primeiro elemento e o último se correspondem na poesia e assim por diante. Podemos dizer, o versículo primeiro da poesia e o último são equivalentes, o segundo e o penúltimo e assim por diante, chegando ali no meio e tendo o ápice do resultado que ele quer realmente que seja alcançado. E uma curiosidade para vocês, não sei se vocês sabem, mas esse poema aí da mulher virtuosa, que começa no versículo 10 do capítulo 31 de Provérbios, ele tem 22 características e cada uma delas, cada qualidade, ou cada conselho, ou cada descrição de como essa mulher deveria ser ou era, começa com uma letra do alfabeto hebraico na sua sequência, começando com o Aleph e terminando com o Tav. E no meio nós temos um versículo que daqui a pouquinho, fica aqui ligadinha, que eu vou comentar ele com vocês e você vai entender o porquê que esse versículo está no meio aí dessa sequência e por que ele é tão importante e por que ele traz resultado para os seus dias e para a tua vida também. Antes disso, vou chamar minha querida Zoe e a Luana para a gente estar junto aqui nesse momento. Bem-vindas! Oh, que alegria estar aqui! Deus abençoe cada uma de nós, nos faça cheia da virtude do alto para sermos essas mulheres virtuosas que Ele tanto ama. Amém! Amém. Bem-vinda, Luana! Ora por nós também, Lu! Aproveita que você já está aí. Obrigada, Jesus, pela alegria de estar junto, pelo privilégio de conhecer a Tua Palavra. Nos ajuda a obedecer, conduz cada palavra que a gente vai compartilhar aqui hoje, que a gente venha falar o que está no Teu coração e que venha produzir vida em nós. Muito obrigada por ter uma família e junto poder estar nessa busca de ter um coração igual ao Teu. Em nome de Jesus. Abençoa cada irmã aqui, cada família, enche com a Tua presença. Consagramos cada lar em Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria perguntar para vocês como é que foi fazer parte dessa jornada aqui nesse mês,
onde cada dia a gente comentou sobre um texto, de um capítulo, um conselho. Foi bom ou não foi? Como é que foi para vocês? Olha, eu sou encantada pelo livro de Provérbios, né? Eu acho um livro de uma sabedoria prática, fantástica. Ele ensina valores assim de uma forma tão clara e divertida, e tem uns provérbios muito engraçados. E a gente tem que tentar entrar naquela época, naquela realidade de um povo numa região desértica, para poder entender muitas das coisas, né? Mas eu sou encantada. Desde cedo eu lia com meus filhos isso, e eu acho que isso formou princípios de honestidade, de verdade, da importância de buscar sabedoria, da importância de buscar uma mulher segundo o coração de Deus, de não reclamar, de não murmurar. Eu sou encantada. E como são 31 dias, dá para a gente ficar lendo sempre. Todo ano eu posso ler 12 vezes no dia, porque eles são curtos, né? Eu acho muito fantástico. E são exortações diárias, né? A gente sempre precisa, assim, são palavras que a gente conhece, porque eu tenho o hábito também de ler sempre com os meninos, e já foi um hábito herdado dos meus pais com a gente. Então, são verdades que sempre se renovam em nosso coração, trazem ânimo, né? Trazem exortação. É uma riqueza, assim, sem igual. Foi uma alegria estar compartilhando, estar dividindo um pouquinho o que Deus está falando com a gente, né? E é tão bárbaro, porque faz mais de 1000 anos, né, que foi escrito esse texto que a gente vai falar hoje, que a gente tem meditado, e é tão impressionante que cada conselho, como que casa tanto para o nosso dia, né, para a realidade que a gente está vivendo. Então, é muito rico, é um texto realmente muito rico, e a gente vai ter um momento agora aqui de leitura, e depois a gente vai dar, na sequência, a Zoé vai estar fazendo uma introdução para nos explicar de que maneira provavelmente isso foi escrito, né? A gente começa ali com um conselho de uma mãe para um filho, e nada melhor do que a Zoé, que é alguém um pouco bem mais experiente do que a gente, para poder estar compartilhando conosco. Quer falar primeiro da introdução ou vamos ler, Zoé? Na verdade, eu me encanta porque nós geralmente lemos do versículo 10 até o 31, onde tem as qualidades dessa mulher, que na verdade ninguém sabe se ela existiu, se ela foi uma mulher real, ou se ela é uma junção de todas as qualidades que uma mãe recomenda para o seu filho que busque numa mulher. Então, este assunto é para todas as mulheres, não é para as casadas, né? É um assunto que inclui toda a mulher, são qualidades que nós podemos buscar. E me encanta quando, no início do capítulo 31, o rei Lemuel está lembrando das palavras de sua mãe. E a mãe está meditando: que te direi, filho meu? Né? Quais são os melhores conselhos que eu posso te dar? E ela diz duas coisas que eu acho muito fortes. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. A mulher, de fato, tem um poder tremendo. Um homem apaixonado é capaz de fazer loucuras. Lembrando de João Batista, que prometeu... Herodes, que prometeu metade do seu reino a uma dançarina, porque estava enfeitiçado pelo seu poder. Então, uma mulher tem uma capacidade muito grande. E essa mãe diz ao seu filho: filho, cuidado, porque uma mulher, ela pode destruir um rei. E depois essa mãe diz também: filho, não é próprio dos reis beber vinho. Se tu queres ser um rei, tu tens que ter sempre a mente lúcida, para que tu possas defender os pobres, os aflitos e os necessitados. Um rei, ele precisa estar sempre lúcido para poder ter sabedoria, para poder julgar. Então eu acho incrível quando essa mãe diz essas duas coisas tão importantes, que um rei busque uma mulher extremamente virtuosa, uma mulher extremamente capaz e
consequentemente, primeiro temente a Deus, e que ele se abstenha de ficar seduzido pela bebida de forma que ele perca o controle e julgue mal. Então, eu acho que cada mulher deveria ter isso em mente. Eu estou formando no meu filho um homem que pode vir a ser um rei. Todo governante teve uma mãe. Então, que nós sejamos mulheres sábias para ensinar conselhos bons aos nossos filhos e mulheres sábias para buscar ser como esta mulher, que tem tantas qualidades, mas o principal que ela possui é que ela teme ao Senhor acima de tudo. E por isso ela tem essas qualidades e por isso toda a sua família é abençoada. E aí eu tomei a liberdade de escrever, eu busquei em várias versões e traduções da Bíblia e tentei escrever alguma coisa mais adequada aos nossos tempos, porque há muitas palavras que não são, muitas expressões e realidades que não são bem da nossa realidade ocidental e neste século. Então eu tomei a liberdade, por favor, eu assino porque eu acho que eu tenho que me responsabilizar, mas tudo que tem está na Bíblia, só que são em várias versões. Então nós vamos ler baseado nisso que eu escrevi, mas se qualquer coisa, por favor, foi a melhor tentativa de fazer uma coisa que a gente pudesse comunicar essa palavra tão preciosa. Acho que é isso. Vamos ao texto, Provérbios 31, essa junção de vários textos, né, que a Zoé carinhosamente fez para nós. Procura-se uma mulher virtuosa e talentosa, fiel e dedicada. Achá-la é encontrar um tesouro mais valioso que o ouro, pérolas e pedras preciosas. O coração do seu marido fica tranquilo, pois confia que ela não lhe deixará faltar nada e ainda multiplicará o que ele tem. Todos os dias ela procura ajudar o marido e fazê-lo feliz. Se prepara para o inverno e para o verão, trabalhando alegremente com as mãos habilidosas. Não mede esforços para procurar a melhor comida para a sua família com um menor preço. Madrugadora, prepara o café da família para abençoar a todos. Planeja e ordena o serviço doméstico para os seus auxiliares. Ela sabe negociar, investe comprando propriedades com o dinheiro que ganhou. Fortalece os braços fazendo ginástica para estar sempre disposta a qualquer trabalho pesado que apareça. Avalia o seu ganho e vê o que é bom. Está alerta para as emergências. Está sempre pronta para o romance. Com a agulha e a linha, ela faz roupas e dá aos pobres. Ajuda os indigentes e acolhe os necessitados. Quando chega o inverno, não precisa se preocupar, pois todos têm roupas quentes, inclusive os empregados. As roupas de cama, mesa e banho são bem cuidadas. Está sempre bem vestida, com roupas que a valorizam e com tecidos da melhor qualidade. O marido de uma esposa fiel e dedicada será conhecido e respeitado em sua comunidade, será escolhido para cargos importantes. Produz artesanato, roupas e acessórios, em casa e negocia. Está vestida de força e dignidade, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Envelhecer não a assusta, pois confia no Senhor e se alegra. Fala com sabedoria do céu, e todos os seus ensinamentos são cheios de bondade e amor. Atende ao bom andamento da sua casa e supervisiona cada detalhe pessoalmente. Faz cada tarefa até o fim. Não come o pão da preguiça. Seus filhos têm muito orgulho de mostrar sua mãe aos seus colegas. São seus fãs. Seu marido, cheio de alegria, diz a ela para que todos escutem. Há muitas boas esposas neste mundo, mas você é a melhor dela. Os encantos de uma mulher, sua beleza exterior, podem ser uma ilusão. A beleza exterior é vazia e passageira. A verdadeira beleza e honra de uma mulher está em amar, obedecer
e temer ao Senhor. A mulher que temer ao Senhor será elogiada diante de todos, e suas boas obras falarão por ela. Provérbios 31, essa é uma coletânea de diversas versões feitas por Zoé. Que lindo! Eu acho tão interessante porque a gente vê vários aspectos ali, a gente vai falar sobre algum deles. Lu, tu quer falar? Pode falar. Zoé começou falando que é uma recomendação, né, de uma mãe ao seu filho, da mulher que ele procura. E da gente ensinar nossos filhos sobre isso, né? Mas, assim, eu recebi, lendo esses dias também, o Senhor falou comigo também uma coisa. Assim, não tenho filhas mulheres, mas é um ensinamento para a gente trazer, preparar as filhas, quem tem filha, né? Nessas virtudes. E uma exortação que eu recebi do Senhor nesses dias, estava lendo aqui, orando para compartilhar. Ele falou assim: você está ensinando seus filhos a olhar essas virtudes de uma mulher. Mas é isso que ele tem visto na sua casa, no seu dia a dia, né? Qual o padrão de mulher que ele vai almejar, se ele vai tolerar algumas atitudes que não estão aqui, né? Nesses textos, porque eu estou errando, estou falhando nisso. Aí depois ainda chamou mais. Imagine sua nora observando seu comportamento. Se você vai gostar que ela trate seus filhos, que ela conduza o lar dessa maneira, né? Então, a responsabilidade que a gente tem de refletir essa vida, né? Não só trazer esse ensinamento, mas buscar refletir isso. E quando ele menciona o versículo 12, só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida, eu quero chamar a atenção das solteiras aqui também, porque foi um texto que Deus falou comigo quando eu era solteira. Como é que eu vou fazer o bem e não o mal todos os dias da minha vida ao meu marido, se eu nem sei quem ele é, né? Então, é me santificando, é me guardando, buscando esse padrão que tem aqui nesse texto de mulher como jovem para agradar ao Senhor, considerando, acima de tudo, o Senhor como o nosso marido perfeito. Então, pelo Senhor, a gente procurar exalar essas virtudes, independente da condição, solteira, casada, viúva. Mas então que a gente venha, assim, como mãe, preparar nossas filhas para isso, como jovem, buscar ter esse coração para o amado das nossas almas, e como mãe de meninos também, tá exalando essas virtudes para que eles não venham baixar o padrão deles também de escolha e para que eles venham honrar o Senhor e honrar os nossos maridos também. Também gostaria de lembrar que nós que criamos filhos homens também temos que fazer os cheios de misericórdia, porque é muito difícil. A gente sabe o quão difícil é manter as coisas todas ordenadas e em ordem. Então, eu quero animar, concordando com isso, Lu, mas assim, animando que os garotos busquem mulheres que amam a Deus acima de tudo. Porque às vezes a moça não teve oportunidades, não teve uma mãe que ensinasse, não teve oportunidades na vida, nem necessidade às vezes, mas se ela tem um coração, se ela entende o que é ser uma mulher de Deus, então ela vai buscar isso, né? Eu conheço garotas que não sabiam cozinhar, não sabiam fazer nada, mas entendiam e aí iam, né? Iam procurando e fazendo, e o Senhor vai dando sabedoria, né? Que nós possamos nos animar sempre, cada vez mais. Eu gostaria de chamar a atenção, o versículo 13 diz assim: essa mulher se prepara para o inverno e para o verão, trabalhando alegremente com as mãos. Depois, no versículo 21, ela diz: quando chega o inverno, não precisa se preocupar, pois todos têm roupas quentes. Ela de alguma forma, ela é uma mulher que está sempre previdente. Nós aqui na Bahia não temos as mudanças tão climáticas, tão definidas, né? Mas há muitos lugares e muitos países em que você sabe que vai vir o inverno todo ano. Aí você sabe que em algum momento pode nevar. Em alguns lugares neva 6 meses por ano ou mais. Você sabe que vai vir o verão. Então a gente não precisa ser pega de surpresa por coisas que eu sei. Então eu acho que uma mulher inteligente, ela na liquidação do inverno desse ano, é que ela vai comprar
novos cobertores, novas roupas, já maiores, porque os filhos vão crescer. É na liquidação do verão que ela vai comprar protetor solar para o ano seguinte, que ela vai comprar um maiô, sei lá. Eu acho interessante essa coisa da gente poder saber o que vem pela frente, e algumas coisas sempre vai acontecer, né? Então, nós aqui em Salvador, por exemplo, nós temos estação de chuvas, hoje cada vez menos definida quando mas sempre. Então, ok, choveu, teve goteira, botou panela na casa, mas na hora que o verão chegar, na hora que parar, então é a hora de consertar aquilo, para que não seja, de novo tá chovendo dentro de casa, quando você já sabe que vai chover. Então, dentro do que a gente pode... Há muitas coisas que a gente não tem como controlar, como prever, mas do que a gente pode, eu acho que é muito interessante isso. E aí, nesses versículos fala, e ela de bom grado trabalha com as mãos. Eu dou graças a Deus que minha mãe me ensinou a costurar. Não sei fazer grandes coisas, mas sei fazer bainha, sei fazer coisas que resolvem muitas coisas. Às vezes a gente ganha roupas de doação e a gente consegue... Quando nós éramos pequenas, muitas vezes ganhávamos coisa, né? A gente brincava da boutique Simidão. Alegria quando alguém fazia uma limpa nas roupas. E aí o bom era que, como a gente sabia costurar um pouco, a gente brincava que às vezes os defuntos eram um pouco maior, um pouco menor, e a gente ajustava, arrumava e andava sempre arrumadinha. Então eu acho que saber trabalhar com as mãos é uma habilidade muito importante. Não são tão valorizadas essas coisas hoje em dia, mas se você sabe costurar um pouco, você tem uma noção de pintar, de arrumar, você mesmo pode deixar sua casa arrumada, andar direitinha, mas tem que ter vontade de trabalhar, não pode ter preguiça. É isso. Eu acho super interessante, Zoé, me traz muita memória aquele programa que nós fizemos sobre organizando a vida. Se não me engano, foi em janeiro de 2022, tá aqui, tá no YouTube, para quem quiser acessar, e a gente fez 2 programas, 2 partes, como é importante aprender a organizar a vida, né? E quando a gente olha para esse texto, e a gente vê a mulher como uma governanta mesmo ali, organizando o seu lar, economizando, encontrando os melhores preços, se preparando para o inverno, acordando cedo. Quão é importante nós termos a nossa vida organizada, nossos dias organizados. E começa nos mínimos detalhes. É verdade, talvez você não teve uma infância e uma adolescência onde você foi ensinada sobre esses pontos, mas todo mundo que quer consegue aprender, né? E a gente sabe do exercício que é de criar novos hábitos. Não estou acostumada a arrumar o meu quarto, a deixar o meu guarda-roupa organizado. Você pode criar esse novo hábito e se tornar um padrão na tua vida, né? Então, é aos poucos que você vai inserindo novas situações, né? Uma nova maneira de viver. Para quê? Para que você tenha um resultado seguinte no seu futuro. Então, você arruma o teu guarda-roupa e você vai gastar bastante tempo, talvez hoje, organizando aí a sua despensa da sua cozinha, né? Separando a época de roupa para quem tem inverno, a roupa de inverno de um lado, a roupa de verão de outro. Porque quando chegar o momento de viver essas estações, você já sabe onde está. Quando você for para o mercado, você sabe o que está faltando na tua casa. Por quê? Porque já está organizado. Aonde ficam as latinhas, aonde ficam os saquinhos, né? Aonde fica por vencimento. Então, você organiza tudo e fica muito mais fácil. Você não perde alimento, você economiza, né? Você não desperdiça, vai sobrar mais para que você talvez consiga ter aí um momento até de refrigério ou de poder fazer algo que não é normal poder fazer e tomar um sorvete com os filhos, com o marido, enfim. Então, a gente precisa ter essa organização na nossa vida, e isso para a mulher que cuida do lar, muitas vezes, né, que cuida dos filhos, é muito importante, porque se você não consegue organizar as pequenas coisas, com certeza você não vai conseguir organizar as grandes coisas. E quando a gente olha para essa mulher, né, virtuosa, de Provérbios, aonde o seu marido era reconhecido por conta de tudo aquilo que a sociedade via que ela fazia,
a gente vê uma mulher, e aqui descreve em todos os detalhes, né? No lar, é com os filhos, é no cuidado, é no alimento, é no trabalho, né? É no extra. Você não precisa ser a melhor costureira do mundo, mas a gente precisa sim, todas nós, aprender a fazer o básico, aprender a uma urgência. Teu marido precisa ir trabalhar, ou você precisa ir fazer alguma coisa, arrebentou um pedacinho, você vai lá e costura, né? A gente não está falando de alfaiataria, tem gente que tem talento para isso, mas é o básico, é aprender o básico. Eu não sou a melhor boleira do mundo, mas eu sei fazer um bolo, se chegar ali, os amigos do meu filho, ou se chega o dia do aniversário e eu não tenho dinheiro para comprar algo fora, eu sei trazer uma alegria, fazer algo diferente. Se eu não sei, hoje em dia, todo mundo tem um telefone. Você entra num aplicativo e você segue os passos e você faz aquela receita e fica bom. Então, a gente não tem tanta desculpa. Pelo contrário, cada vez mais a gente tem acesso, né, para tornar a nossa vida melhor e mais fácil e mais confortável. É verdade. Cozinhar também, a gente procurar ser prática, né? Vai para a cozinha, faz um panelão, já congela, já divide as porções, porque você já fica... Eu geralmente eu não tiro assim um dia para congelamento, mas eu faço um panelão de feijão. Outro dia que eu vou fazer um frango desfiado, eu faço, aí dá para fazer empadão, dá para fazer estrogonofe, dá para fazer crepioca, omelete, dá para fazer várias coisas. Então, você deixa pronto lá, chegou uma visita, chegou uma emergência, você já tira, descongela, prepara. Bolo também dá para congelar, né? E tem também as servas, né, que facilitam muito a vida da gente. Eu imagino que os reis tinham muitas mulheres trabalhando lá no palácio, e a gente tem como selecionar essas servas hoje. Pedir a Deus, né, condição. Às vezes uma máquina de lavar roupa, ela é cara. Mas se você for considerar chamar alguém para lavar, chamar alguém para fazer o serviço, o robô aspirador, para mim, ele é meu faxineiro aqui, não reclama. Quando eu peço, ele está lá trabalhando, recebe visita, está pronto para assim que a visita sair, ele aspirar. Então, assim, são aquisições que eu acho que valem a pena. A gente, quando decidiu ficar sem funcionária, eu pedi para o marido esse robô. Então, assim, como ele facilita, porque a gente distribuindo tarefas, né? No versículo 15 fala, distribui tarefas às suas servas. Ela acorda cedo e distribui. Hoje eu levantei, já botei meu robô para funcionar, que a gente recebeu uma visita surpresa ontem. Já coloquei os pratos na lava-louça. Então, assim, são coisas que agilizam o nosso trabalho. A gente que tem criança também. Então, eu vou ter mais disposição para estar com meus filhos, eu vou ter mais tempo. A gente faz homeschool, então eu tenho que ser bem prática para poder otimizar o tempo aí com eles. Então, a gente pode orar, é um investimento, na verdade, pedir a Deus. Eu vi Deus suprir irmãos que estavam orando também, de ganhar a máquina, ganhar uma máquina com um defeitinho pequeno, e quando vê, a máquina está nova, o Senhor direciona o conserto, robô. Então, assim, colocar na lista de oração, por mais que você ache impossível adquirir algumas coisas dessas, colocar diante do Senhor e buscar conselho também, né, de como tornar a vida mais prática, para a gente ter disposição para o reino, ter disposição para o marido estar prontinha para quando o marido chegar. E aí entra o 17, que é cinge os lombos e fortalece os braços. Eu acho que esse ponto aí é a questão da disposição. Quando a gente faz um exercício físico, quando a gente tem um hábito, né, a gente tem mais disposição para todas as outras atividades, mas também a gente vai estar tchutchuquinha para o marido, não é largada. Nosso corpo, ele é santuário de Deus, né? Então é importante que a gente dê um bom testemunho dele, através dele, né, do cuidado, e fala também sobre o gosto do marido, né? Se a gente anda largada, mal vestida, mal cuidada, se não toma tanto cuidado com a saúde, isso, de certa forma, vai estar falando para as pessoas sobre o gosto do marido. Então, é importante a gente estar num padrão, assim, agradável a ele, né? Eu sei que, às vezes, não é fácil. Eu me esforço bastante para estar em forma. Eu tenho uma facilidade, né, de engordar, tenho os problemas de saúde, mas eu estou na luta, eu estou me esforçando, pagando preço para estar apresentável para o meu marido, para ser atraente, né, para ele, para estar preservando isso, independente dos anos. A gente vem a buscar isso. Então, o marido gosta de uma mais cheinha,
mais saudável. Então, fica mais cheinha, bonitinha, arrumadinha, mas mantém a questão da saúde, porque vai dar disposição também, né? Então, como é que eu faço para conseguir fazer exercício, né? Com tantos afazeres em casa, com homeschool, com tudo. Então, eu vou jogar tênis com os meninos, eu vou jogar basquete com eles, eu vou caminhar aqui, às vezes eu saio só mesmo para poder renovar, né, a mente, o coração, ter um tempinho de descanso, mas é importante a gente integrar, né, tentar integrar para ganhar o tempo, e a gente tem um tempo de qualidade com os filhos e está cuidando da saúde também. Então, essa é uma opção minha, eu não gosto de malhar, nunca gostei, nunca malhei, mas assim, da gente estar atenta para essa parte da vida também, né, a gente vai estar suprindo os filhos, acompanhar, jogo com o Hernani também, então assim, a gente joga com o marido, tá o tempo gostoso em família e tá cuidando da saúde junto, né? Bem, e com certeza, gente, 20 minutos, 30 minutos de uma caminhada diária é um programa que não custa nada, um tênis bom, assim, confortável e por favor, isso oxigena o cérebro, isso nos dá eu fico impressionada todos os dias que eu caminho, como eu fico com outra disposição, outro ânimo para as coisas, e quem não tem robô ora por uma vassoura nova, cada um dentro da sua realidade, que nós não sejamos mulheres de estar sempre botando desculpas, eu não tenho dinheiro, eu não posso, não, mas o que você pode, o que você gostaria? Então peça ao Senhor isso, né? Roupas de cama, roupas, toalhas. Eu me lembro uma vez que eu pedi ao Senhor que eu queria toalhas e, bom, qualquer uma, que eu precisava muito. Gente, comprei umas toalhas, mas era uma coisa tão áspera depois de um tempo, e aí eu falei, mas Senhor, você não me deu, o Senhor falou, você falou qualquer uma. E foi bem assim, sabe? Então eu aprendi a pedir ao Senhor coisas boas, coisas duráveis, não estou interessada em marca, em grife, não, mas produtos de qualidade. Mas eu fico feliz com o que eu tiver, mas quando eu peço ao meu pai, eu peço o que realmente eu gostaria. Se ele quiser me dar, ele me dá, e eu vou cuidar da melhor forma. Mas realmente nós precisamos cuidar da nossa saúde, fazer coisas que a gente gosta também, às vezes tomar um chá com uma amiga é mais barato do que qualquer terapia, do que qualquer tratamento médico. Nós precisamos conversar coisas boas, ler coisas boas, cuidar da nossa mente, nos enchermos com a palavra de Deus. A palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, porque é muita coisa para dar conta numa casa. Um versículo que eu gostaria de chamar a atenção era o 18. Avalia que o seu ganho é bom. Está sempre alerta para as emergências. Mas essa primeira parte, avalia o seu ganho e vê que é bom. Nós precisamos de tempos em tempos fazer um pouco e parar e avaliar, né? Às vezes eu mudo uma rotina, eu resolvo, sei lá, lavar a roupa 2 vezes por semana, eu resolvo dar aula para os meninos dessa forma, nesse horário, eu resolvo, enfim, eu tento pensar o melhor. E daqui a um tempo eu tenho que ir parar e avaliar. Tá dando certo? O resultado é o esperado? A coisa tá em ordem? Se não, para. Se tá bom, continua. Pode melhorar? Então eu acho isso muito interessante. Nós precisamos de tempos em tempos parar e avaliar. A minha vida com o Senhor é o que eu gostaria? Eu tenho tido a comunhão, eu tenho tido um tempo de profunda alegria com meu Pai todos os dias? Ou eu tô sempre assim, daqui um pouco, quando eu vejo o dia acabou e eu não tive um momento que é como um motor que eu preciso estar com o Senhor para encher, para estar abastecida, senão eu não vou ter o que dar. Então eu acho que essa coisa de nós nos avaliarmos, isso que a Luana falou, eu sempre que eu faço comida aqui, agora estou eu e meu marido aqui, eu faço comida, eu faço de forma que eu já faço para pelo menos uns 3 dias e congelo. Aí as pessoas falam, mas comida congelada é ruim, não sei, mas assim, tem que saber congelar, tem que congelar assim que acabou de fazer, congelar em porções pequenas, se vier mais gente, você descongela 2, 3 porções, tem uma série
truques e dicas que a gente pode aprender sobre isso, mas eu tento tornar prático aquilo que eu tenho, porque às vezes pode acontecer uma emergência. A vida da gente é muito assim, às vezes, quantas vezes que eu planejei, hoje eu vou estar tranquila, vou fazer faço uma lista das coisas e simplesmente acontece uma emergência. Alguém está no hospital, né? Alguma coisa estragou, aqui rompeu a caixa d'água e choveu dentro da minha casa. Acontecem coisas e você não consegue fazer nada do que planejou. Então, mas nós temos que estar prontas em Deus. Eu não posso perder minha alegria, minha paz. E, ok, aí eu tenho que ver sempre o que são as prioridades. A família precisa comer, precisa ter roupa limpa. Agora, se você não conseguiu varrer naquele dia, se você não conseguiu, se as teias de aranha estão... Eu não quero animar ninguém a ser relaxada, mas elas, aqui em casa, elas são muito mais rápidas do que eu. Né? Eu limpo e parece às vezes uma casa ecológica, não sei, tem os bichinhos. A Bahia fica sempre aberta, a casa da gente. Então, não perder nossa paz, mas estar sempre com coragem de se avaliar. Às vezes você escuta uma dica que foi boa na casa de alguém, aí você pratica na sua casa, aí seu marido não gosta, os filhos não... Aí você joga fora aquela receita, não deu muito certo. Né? Então a gente não tem que fazer porque ninguém está dizendo... porque está na moda, mas assim, está funcionando para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Se tá, vamos continuar. Se não tá, vamos achar outra alternativa. Isso mesmo, eu acho tão interessante porque a gente tem costume de entrar muito no piloto automático, né? Então a gente vai vivendo e a gente não está nem vendo o que está acontecendo. Os problemas continuam, as dificuldades continuam, aquela coisa que está fora do lugar continua e a gente acaba acostumando os nossos olhos a ver aquilo daquele jeito e não precisa ser assim, né? Pelo contrário, o Senhor nos chama para uma novidade de vida, né? E a gente, como mulher, nós temos assim tantas responsabilidades, né? E na verdade nós temos também tanta característica boa para trazer leveza, criatividade, enfim. E às vezes a gente complica. Né? Tem gente que vai escutar aqui o programa e vai falar assim, mas eu não tenho condição de comprar um robô. Mas eu moro aqui, aqui nem vende isso. E vai só achar desculpas, né, para não melhorar aquilo que tem vivido. É verdade, a maioria das pessoas, com certeza, não tem condições para poder ter alguns aparelhos que ajudam, mas você tem condições de poder organizar melhor. Tem gente que deixa juntar 15 dias de roupa para pensar em lavar, sabe? Tem gente que tira do varal e joga de qualquer jeito, e aí depois dá um trabalhão, e tem até que passar peças que nem precisaria passar. Né? Se você tira do varal, você já dobra, passa a mão, às vezes já está tão bonitinho que dá até para guardar. Né? Tudo depende da sua disposição em achar e a maneira que você olha também para a vida que você tem. Porque tem gente que só está pronto a reclamar e não consegue agradecer por nada, sabe? Que o tempo todo está olhando para quem tem mais e está falando e está reclamando para Deus e para o marido e para o mundo, enfim, para si mesma da sua realidade. Tem gente que fala, não tenho tempo, vocês estão falando de atividade física, não tem tempo, isso daí não é para mim, eu tenho um monte de coisa para fazer, tenho um monte de filho para cuidar. Se você não consegue organizar o teu dia para você ter 30 minutos, que seja de um devocional, de oração, e você pode fazer isso caminhando, ou colocar o teu filho numa bicicleta, ou ir para um parque onde ele possa andar também, se você não tem uma bicicleta, e você tem um momento ali de conversa, de oração com ele, exercitando. Eu não sei, mas acho que você tem que rever um pouco os seus hábitos e a tua agenda, porque às vezes está desorganizado demais, né? E às vezes você está ativista demais. Eu falo isso, gente, não é para criticar vocês, não, é por experiência própria, porque eu cheguei a uma época na minha vida que eu não tinha tempo para nada. Né? Eu estou numa época que eu estou cheia de coisa que eu estou fazendo, mas ainda assim eu preciso organizar meu tempo, porque eu tenho que falar com os meus filhos, porque eu tenho as coisas do projeto, da missão, que precisam de mim em algumas áreas, que sou eu que cuido, porque eu tenho que responder, eu tenho que buscar recursos junto com meu marido, eu tenho que programar o que a gente vai comer, sabe? Tem gente que deixa para 11 horas, 11h30 da manhã, o que eu vou comer? Tá congelado, não tem nada, e fica desesperada, estressada. E aí sobra para quem? Sobra para o filho, sobra para o marido, sobra para quem estiver perto, até para o bicho, que tiver cachorro em casa, tadinho, sobra até para ele.
Gente, organiza, chega na sua sexta-feira ou no seu sábado, não sei qual dia é melhor para você, mas você sabe. Já programa o menu da próxima semana, já se organiza, já deixa ali no saquinho separado o que você vai precisar descongelar, a quantidade certa, né? Quando você vai para o mercado, você comprar uma quantidade maior porque está um preço bom, divide já por saquinho, congela tudo separadinho. Você vai melhorar demais a tua qualidade de vida, né? Tanto de tempo quanto de emocional, que você não vai ficar se estressando, né? E você sabe que a caminhada ela produz a endorfina e serotonina, que são hormônios da alegria e do prazer. Então, às vezes você tá aí rabugenta, não tem tempo, não tem nada, vai andar um pouco, vai produzir esses hormônios aí naturais que Deus deu para nós, né? Você não precisa comprar sua vitamina, tem coisa que tá acessível e depende só da gente para organizar. E quando a gente olha para essa mulher de Provérbios, você vê que ela tá realmente ali com o seu dia organizado. Por quê? Não é que ela decidiu de um dia para o outro, ela foi acontecendo, ela foi fazendo, ela foi se programando, né? Ela sabe o dia que ela tem que acordar mais cedo, ela sabe o horário que o café da manhã tem que ser colocado, e para que isso aconteça de uma forma mais harmoniosa, ela acorda mais cedo que todo mundo, para poder conseguir organizar. Agora, às vezes a gente fica afobado porque a gente deixa para a última hora, aí não tem como mesmo, não. Aí o negócio fica, você fica afobado, coração acelera, aí vai um monte de coisa, acha até que tá doente, não é? É falta de organização. Com certeza, com certeza. Eu acho interessante também o versículo 20, que ele diz: ajuda os indigentes e acolhe os necessitados. Faz parte do nosso planejamento, por exemplo, se eu vou agora cada vez mais com a recessão que nós estamos entrando aqui, com a dificuldade, com a quantidade de pessoas desempregadas, eu acho que se nós temos condição de ir ao supermercado e comprar coisas extras que a gente possa dar, aqui pelo exemplo, na minha casa, sempre tem pessoas batendo e pedindo comida, pedindo coisas, pedindo dinheiro. Dinheiro é complicado, mas assim, eu sempre tento ter coisas extras que eu possa dar, que as pessoas possam cozinhar, possam fazer. Agora, o que às vezes eu me percebi, às vezes, com julgamento, pensando: o que as pessoas vão fazer com isso? Será que vão vender? Vai trocar por droga? E na verdade, não é tarefa minha. Se alguém não usar bem aquilo, agora, gente, tem muita gente passando fome. Tem muita gente. Eu não sei, aqui na nossa cidade, eu estou impressionada com as pessoas no nosso bairro que estão dormindo na rua. E é um bairro classe média daqui de Salvador. Então, nós mulheres temos que pôr no nosso planejamento algo que possamos ajudar pessoas. Na rua, a quantidade de pedintes aumentou muito. O que eu vou fazer? Se eu der dinheiro para as pessoas todas, eu não vou dar conta, mas será que eu não posso ter um pacote de biscoitos? Será que eu não posso ter coisas que eu possa, de alguma forma, diminuir aquele sofrimento que as pessoas estão passando, né? Então, eu acho que também é uma coisa para a gente colocar no nosso planejamento. Muitas vezes passam pessoas pedindo roupas, pedindo coisas. Será que tudo que eu tenho realmente é necessário? Será que eu posso abençoar pessoas com as coisas que eu tenho? Então, eu creio que isso faz parte do nosso planejamento, realmente, do que eu devo fazer, como eu devo me organizar, para que sobre tempo, gente, porque a casa é o lugar que a gente mora, é o lugar onde nossa família está, mas o mais importante são as pessoas que moram na casa. Nós não queremos animar ninguém que passe o dia inteiro limpando, arrumando. Eu já cheguei em casas que está tudo brilhando, que não tem uma teia de aranha, e que a dona de casa está tão cansada, está tão estressada, que eu sinto que eu estou incomodando. Aquela comida está maravilhosa, está tudo esteticamente, aquela mesa posta que tá na moda, tudo tão lindo, mas você não tem a alegria às vezes, porque a pessoa ela tá exausta para poder receber vocês, então acho que perde o sentido. Então tudo que a gente puder fazer, uma casa tem que funcionar, as pessoas têm que ter roupa limpa, tem que ter comida, mas nós não podemos perder a alegria e a paz. E às vezes quem tem filhos pequenos sabe que eles chegam e eles ficam doidos para contar as novidades deles. E se nós não tivermos tempo para ouvir, largar tudo,
Eu brinco que depois Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Jesus sempre eu preciso dele, mas parece que também as louças sempre, a pia pode estar cheia de louças, mas eu tenho que ter hora para largar tudo lá e sentar com uma criança e conversar com ela. Essa semana eu fiquei muito impressionada, minha netinha de 5 anos, ela perguntou assim, vovó, você pode me explicar como foi que Deus fez o espaço sideral? Eu achei uma graça, né? Deus é tão incrível e assim, e a preocupação dela. E depois, nós conversando aqui, ela falou, vovó, eu quero muito me batizar. Eu digo, ai, que lindo, meu amor. Ela falou, mas outro dia eu estava num lugar e perguntaram quem queria se batizar e eu não tive coragem de dizer. Eu falei, por quê? Vovó, porque eu já vi um batismo e eu fiquei com medo de me afogar. Então eu preciso treinar. Eu preciso mergulhar na banheira para eu poder treinar as coisinhas que estão na cabeça dela. Né? Então, assim, como é que eu vou saber uma coisa dessa se eu não tiver paciência para ouvir aquelas conversinhas? E aí eu pude explicar para ela o que era, podemos conversar sobre batismo. Mas olha o medo dela de se afogar na hora do batismo. Então, são bobinhas, mas nós, mães, mulheres, temos que estar atentas. E às vezes, não só com os nossos filhos, mas com os filhinhos de outros. Porque às vezes a própria mãe já está tão cansada e a gente pode ajudar, a gente pode ser socorro para nossas irmãs. Enfim, nós estando com o coração aberto para ajudar, para abençoar, a gente pode abençoar muita gente, crianças, jovens, profetizar, animá-los, entendendo que a casa é nossa. Quando os filhos e maridos nos ajudam, eles não estão fazendo um favor para nós. Se eles comem, se eles dormem, se eles usam roupa, eles também precisam aprender a ajudar, a se sentir parte, mas que nós possamos ser sempre gratas, sempre dizer obrigada pela sua ajuda, obrigada pelo seu carinho, pela sua delicadeza. Enfim, já estou falando mais coisas aqui. Ô Zoé, o legal é porque tipo, a beleza, né, dessa mulher, ela tá nas suas atividades, naquilo que ela produz, né, naquilo que sai primeiro dentro dela, primeiro vem dela, né, essa alegria, esse respeito, essa honra que ela dá pro próximo, essa preocupação e interesse pelos indivíduos que precisam de ajuda, e nós precisamos ter isso, né, essa compaixão, essa generosidade, isso nos deixa mais bonitas. Hoje as pessoas estão gastando tanto com a estética, em ter um cabelo mais bonito e ter a boca mais grossa, sei lá, é tanta coisa que eu acho que fica, às vezes até perde um pouco assim a identidade, né? De tanto exagero, enfim, gastam muito dinheiro em salão. Eu não sou nada contra quem faz isso, cada um faça individualmente com equilíbrio aquilo que precisa ser feito, mas às vezes negligencia outras coisas, né? E às vezes essa preocupação exagerada com essa estética, ao invés de honrar, está expondo a sua casa, o seu marido, ou para quem é solteiro, está expondo aquilo que vai ser de alguém, e aquilo que é do Senhor hoje, né? Porque o teu corpo hoje ele é do Senhor. Então nós precisamos muito desse equilíbrio e desse respeito, e essa mulher que está escrita aqui, que nós queremos, né, cada vez mais se aproximar e ser como ela, para ser honra na sociedade, é um tipo de mulher que eu observo que não é uma mulher que anda sendo controlada pelos seus próprios hormônios, porque existe uma desculpa muito grande, é hormônio, é a TPM, é a menopausa, tô descontrolada porque é assim mesmo, eu sou mulher. Né? Nós não podemos colocar desculpa nessas coisas. É claro que nós muitas vezes temos o temperamento que fica alterado por conta de mudanças hormonais, mas o Espírito Santo de Deus, que é aquele que traz o domínio próprio, a mansidão, a calma, a generosidade, que molda o nosso caráter até nesses dias difíceis, aonde, né, o nosso organismo. Eu posso falar isso porque, gente, meus hormônios, vocês não têm noção, né? Acabei de passar por um tratamento e eu apliquei hormônio muito. E fiquei realmente alterada e tinha hora que eu falava, não parece eu.
Então, escolher ficar quieta nesses momentos, né, é uma escolha e é um exercício mesmo de amor ao próximo, de amor a si mesma, porque depois você vai se arrepender, porque agiu pelo impulso, porque agiu porque estava nervosa, enfim. Então, que o Espírito Santo de Deus controle e nos ajude a ter um bom comportamento, ainda que os nossos hormônios possam estar alterados, que nós possamos, né, como aquele versículo, o 12, ela só faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Então, que a gente pare de justificar os nossos erros e escolha se submeter ao Espírito de Deus e a pedir, me ajuda nos dias difíceis, porque eu preciso do Senhor. Amém, amém. E no 25, ela diz, essa mulher está vestida de força e dignidade. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Envelhecer não a assusta, pois confia no Senhor e se alegra. Cada fio de cabelo branco, cada ruga é uma história, é uma lágrima, é uma vitória. É a vida real, Não somos artistas de TV, mas confiamos no Senhor. Então, que a força e a dignidade sejam nossos vestidos, mais do que qualquer roupa de moda. Que possamos não ter preocupações, não porque as coisas sejam fáceis, não, mas porque confiamos num Deus que não muda, que está sempre cuidando de nós e que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu lembrei de Isaías 30:15, né, que fala: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Então, nosso vigor vai estar em confiar no Senhor, em saber que Ele vai cuidar, né? É uma coisa que, assim, eu tenho uns probleminhas de saúde que me deixam mais limitada. Então, assim, eu acordo e pergunto a Jesus o que é que Ele quer que eu faça naquele dia, porque se a gente for fazer tudo o que precisa, não vai dar tempo. É muita coisa que precisa se fazer na casa. Então, a gente precisa saber o que Ele quer que a gente deixe para depois. Às vezes ele faz, só lave uma máquina de roupa hoje e dobre para não ficar amassado. Então, eu não passo roupa. E uma coisa que eu percebi, que a gente veio morar aqui, tá sozinho, né? Para estar com os irmãos é mais distante. Mas a gente lá em Salvador estava uma delícia, comunhão o tempo todo. Mas estava passando despercebido que eu não estava tendo tempo para conhecer o coração dos meus filhos. Eles estavam alegres, estavam animados, mas aqui o Senhor deu tempo e começou a me direcionar, né? Às vezes o que Ele quer que a gente faça no dia é isso. Fique com seus filhos hoje, deixe a casa para lá, cabeça para baixo, mas vamos organizar os corações. E eu conversando com eles, coisas se passavam no coração deles que eu nem imaginava. E a agitação, a comunhão, coisas lícitas, enriquecedoras, mas elas estavam me privando de fazer isso porque não sobrava tempo. Então, a gente tem que colocar as prioridades em ordem e a melhor maneira de fazer isso é perguntando a Jesus: Jesus, qual a minha agenda de hoje? O que é que eu preciso fazer hoje? E, assim, eu não consigo organizar um cardápio, como o Gi falou aí. Para mim já é um peso planejar um cardápio, seguir. Mas, assim, eu peço a Jesus criatividade para bolar pratos, fazer coisas com o que eu tenho. E acaba que nessa de você fazer um panelão em cada dia que cozinha, vira até um restaurante, porque às vezes eu pergunto para eles: o que é que vocês querem comer hoje? Dá para fazer isso, ó, quando a gente tem congelado, porque tem uma variedade. E outra coisa assim que tem me ajudado também, como às vezes eu não consigo levantar cedo, cada um aqui já virou um hábito da casa, cada um é responsável pelo seu café da manhã. Então, cada um prepara seu café, então isso me ajuda. Eles gostam porque vão comer a coisinha do jeitinho que eles fazem, do jeitinho que eles gostam. Outra coisa que eu acho importante, que vai ajudar muito a gente, é preparar os filhos para não serem tão exigentes com a alimentação. Por exemplo, eu não gosto de arroz requentado, eu não gosto de um feijão congelado. A gente tem que preparar os filhos da gente para a guerra, eu acho que é assim, para dormir numa arquibancada se for necessário. Não é tratar mal, mas é preparar eles, colocar à disposição no coração deles para isso. E isso vai ajudar a gente também na praticidade do dia. Porque um dia que eu precisar comer arroz requentado, eles vão estar prontos. E se viermos a passar necessidade, eles também estão preparados e vão estar felizes com isso, sabendo que não merece nada do que além da condenação, que Jesus já não poupou disso, né?
Então, tudo isso vai ajudando a gente no dia a dia, né, a ter uma vida mais prática. Os filhos não exigentes, assim. Não, tem menino que é muito cheio de direito, que acha que lava banheiro. Eu mesmo já tive essa atitude no retiro uma vez. Eu não lavo na minha casa, por que eu vou lavar aqui? Aí meu pai disse, gente, por que você não vai lavar aqui? Todo mundo está lavando, por que você não vai lavar? E isso me preparou para a vida hoje também, né? Então, a maneira como a gente cria nossos filhos vai mostrar também, vai nos ajudar a conduzir bem o lar, vai otimizar nosso tempo e vai preparar o coração deles segundo o coração do Senhor. E outra coisinha, eu falei do robô, porque assim foi um presente que eu ganhei, mas tem um aspirador vertical, que é bem mais baratinho. Você consegue comprar ele usado, e os meninos usam. A criança brincando, os meninos pequenininhos gostavam, faziam questão de aspirar o chão. Então, ele é bem mais prático do que a vassoura, e uma criança pode ajudar a varrer, né? Tem um mopzinho spray também, que você borrifa lá e já passa no lugar de passar pano. A criança também pode fazer isso. E ela se diverte. Mas uma dica prática, assim, que eu vi, é tirar o sapato antes de entrar em casa. Porque foi uma coisa que eu vi, a gente jogava tênis no saibro. E o saibro é um barro laranja, né? Então, passava pano na casa. Quando chegava a noite que voltava do tênis, ficava o rastro de lama na casa toda. No outro dia, tinha que passar pano de novo. Eu fiz... Isso aí é um trabalho de burro. Você passa o pano, às vezes a casa está úmida, volta com o pé melado de lama, vai sujar tudo de novo. E aí foi que o Senhor foi direcionando atitudes para poder também ganhar esse tempo, né? Se a gente toma esse cuidado, já não precisa estar passando tanto pano, não está sujando tanto. É legal isso, Luana. A gente, na África, né, enfim, 20 anos, acabei adquirindo também esse hábito, né, de tirar o sapato. A gente anda no deserto, a gente anda na areia, o pé enche de areia, gente. Então, chegou, nunca tem como, não tem como, em nenhum lugar, seja numa oca, no meio da areia, você tira a sua sandália, o seu chinelo, para poder entrar ali no ambiente onde as pessoas ficam. É um costume local, é um costume muito comum no Oriente, na Ásia também. Eu acho que é super higiênico e que ajuda bastante a gente a não trazer a sujeira de fora para dentro, né? Se está chovendo, tu entra em casa com o pé molhado e molha a sala, molha o tapete, quem tem tapete, enfim. Tem criança que anda no chão e aí tem contato com aquilo. Então, são coisas que a gente pode, gente, agregar na nossa vida para facilitar, né? E facilita bastante. Ter ali sempre o chinelinho, que é aquele só para usar dentro de casa, para quem não tem costume de andar descalço, e tem um espacinho que seja onde você coloca ali o sapato que tu veio da rua, depois você leva para um tanque, você passa um paninho, você limpa antes de guardar. Então, são dicas, na verdade, né, para facilitar o dia a dia. Isso que a Luana falou, de colocar os filhos, né, de dar responsabilidade, gente, isso é muito importante e isso te ajuda muito. Você tá ali distribuindo as tarefas, né? Você está agregando a família, ela está fazendo parte, eles estão se sentindo úteis e um dia, se precisarem, eles já vão saber como fazer. Eu lembro quando eu era criança, na época... o meu pai, minha mãe, enfim, todo mundo trabalhava e tinha muitas atividades e a gente tinha alguém que trabalhava em casa, mas o meu pai, ele fez questão, ele e minha mãe, ele falava assim, vocês precisam, dia de sexta-feira é vocês que vão lavar o banheiro, é vocês que vão fazer a faxina grossa, é vocês que vão cozinhar, a gente falava quitanda, né, que é o pão, a rosca e o bolo para a semana, e a gente congelava e a gente fazia. E ele falava sempre, hoje o papai pode pagar, mas você não sabe o dia de amanhã, você não sabe com quem você vai casar. Gente, eu casei e fui para a África, não tinha na época ninguém que me ajudava, eu cozinhava um panelão para um monte de gente, né? E se eu nunca tivesse sido ensinada, ia ter sido muito difícil, eu poderia, né, não ter suportado, ter enchido a cabeça do meu marido e talvez não ter ficado o tempo que a gente tem estado, né? Então, até hoje eu vou lá, chega dia de sexta-feira, é o dia que eu cozinho, eu faço aquele panelão para todo mundo e sempre tem alguém a mais e sempre dá e sempre as pessoas podem comer com alegria. Eu acho que comer é tão bom, comer junto, gente, é tão gostoso. Então, a gente aprender, né, a viver no muito e também a viver no pouco, a dividir, a fazer as coisas. Como é que a gente vai ensinar se a gente não sabe fazer? Como é que eu vou ensinar a lavar um banheiro se eu não sei lavar? Então, para ter alguém para nos ajudar, a gente precisa saber também fazer.
Amém, amém. E essa coisa da beleza exterior, claro, eu acho lindo a mulher de unhas feitas e bem arrumada, mas isso tudo não pode ser mais importante do que o motivo pelo qual eu vivo, pelo qual eu estou aqui. Então, como o Provérbios diz, né, os encantos de uma mulher, sua beleza exterior podem ser uma ilusão. Meu coração não tem que estar na estética. A beleza, isso é legal, mas eu tenho que ser para o que eu fui feita. Então, assim, o tempo passa, a gravidade existe, o corpo da gente muda, as pessoas têm doenças e há uma série de situações, mas realmente o que está no meu coração, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E um dia seus filhos, seu marido vão chegar e dizer: querida, muitas mulheres são maravilhosas e virtuosas, mas tu és a melhor de todas, não porque em comparação, mas porque tu és a nossa mãe, a nossa esposa, e então que nossos filhos possam sempre dizer isso: mãe, você, eu tenho alegria de trazer meus filhos, meus colegas na tua casa, que a nossa casa seja sempre assim, um lugar que pode receber a qualquer momento, pode chegar. Muitas vezes nossos filhos diziam: posso levar um colega? Eu falo: claro. Depois eu ia pensar o que eu ia fazer, se tinha comida. Eu sempre tentei dizer sim primeiro e depois, e nunca vi faltar comida. Sempre o Senhor multiplica, o Senhor nos dá uma ideia, você vai lá na casa orando, e às vezes você consegue fazer uma mistura lá e o Senhor abençoa. Mas que a gente seja conhecida como essas mulheres de coração que temamos ao Senhor, temamos não viver de modo digno dessa vocação a que fomos chamadas, né? Temamos viver de qualquer forma neste mundo. Que o Senhor nos abençoe ricamente, que nós possamos ser essas mulheres cheias da virtude do céu, né? Cheias de Jesus, que as pessoas olhem para nós e falem: ali vai uma mulher que parece com Jesus nessa terra. Amém. Uma mulher que fala com sabedoria e que ensina com amor, como está escrito em Provérbios 31, 26. E que sorri diante do futuro, que não anda ansiosa, que não é peso, né? Amém. Esse texto que eu li, né? Em me arrepender, no arrependimento e no descanso, né? Que a gente venha se arrepender do que tem de mundo, a gente venha se arrepender da ansiedade, né? E fazer essa entrega, que o temor ao Senhor é uma beleza incorruptível, né? Então, que a gente venha se vestir com essa beleza. Amém. Vamos agora caminhando aí para o final. Não sei se Zoé, Luana querem dar aí um último comentário sobre esse texto. Que Deus nos ajude. Amém. Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. E não se esqueçam que Ele me amou primeiro. Deus abençoe, minhas lindas. Amém. Beijo grande. Isso mesmo, gente. Que delícia falar sobre tantas outras coisas, mas esse ano a gente vai ter tempo para falar de outros assuntos e para poder pegar esses textos aí e falar bastante sobre isso. E para finalizar, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse link aí com as suas amigas e faça aí um comentário, escreva aí: ele me amou primeiro, eu estou aprendendo com o Senhor, com a palavra, eu preciso melhorar em tal área, peço oração. E gostaria de finalizar, falei no começo, acabei esquecendo, né? De poder explicar aí qual é o versículo central aí, segundo o hebraico, essa forma quiástica que foi escrito o texto, né? Na sequência aí do alfabeto hebraico, e é o versículo 23, que fala que a mulher... Versículo 23, o seu marido é conhecido nas portas, se assenta entre os anciãos da terra. O que significa isso? Ela gera um respeito público ao seu marido, ela gera um respeito público, né, diante da sociedade por tudo aquilo que ela faz,
porque a sua postura não é uma postura superficial, mas pelo contrário, as pessoas estão sempre de olho, as pessoas estão de olho em você, na sua conduta, na maneira como você se veste, na maneira como você anda, na maneira como você fala, na maneira como você ensina, na maneira como a sua família tem expressado. O Senhor nos deu, sim, um poder e uma influência grande, né, na vida dos nossos filhos e também no coração do nosso marido. Então, que possamos exercer essa virtude que vem de Deus e nos submeter e abraçar esses conselhos e mudar os hábitos da nossa vida para que a gente possa, cada dia, se parecer mais com o Senhor e sermos um melhor exemplo nessa terra. Que o Senhor abençoe. Não se esqueça, Ele me amou e Ele te amou primeiro. Tchau! Somos felizes porque Ele nos amou primeiro! Foi Ele quem nos amou primeiro. Somos alegres porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro e por isso sou amada. Amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro! Ele me amou primeiro. Sou amada, filha de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro! Ele me amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Temos vida em abundância porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro! Ele me amou primeiro! Ele me amou primeiro. Nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro! Ele me amou primeiro. Eu fui amada por primeiro. Me amou primeiro! Ele me amou primeiro! Somos amadas Porque Ele nos amou